Professor Vitor. É tudo lamentável. Usando a expressão do prefeito Marcelo Crivella, ele falou em lixo. Ele é lixo. A Câmara Municipal, lixo. Ele nem sabe o que é o lixo da história. Eu vi o Galo cantar. A formação cultural é um horror no Brasil. Todo esse sistema político é um lixo. Inclusive o prefeito Marcelo Crivella, que é um lixo também, né? É uma vergonha toda. É a forma da sessão, a compra de votos, né? Vereadores foram comprados. Vereadores estão sempre à venda. E não é só no Rio de Janeiro, que é mais triste. Nos 5.000, acho que 540 municípios brasileiros, salvo engano, o número aproximado é esse, todos estão sempre à venda e tal. Agora, interessante nessa sessão, o motivo, vale lembrar ao nosso ouvinte, quem nos assiste, foi a gravação feita de uma reunião do prefeito com pastores da sua igreja, da Igreja Universal em especial, e ele tem usado sistematicamente dos próprios da municipalidade para fazer, não política, mas para fazer a divulgação da sua religião, que não tem nenhum problema ele ter a sua confissão religiosa. Até aí tudo bem. O problema é usar da estrutura do Estado laico. Aí é que está o problema central. Ele tem feito isso sistematicamente. E no caso dessa reunião, as pessoas que tinham vários problemas de saúde, entre outros a catarata, né? Ele mandava procurar a sua assessora muito próxima, que o acompanha desde a época do Senado, por sinal, né? E na época que ele foi para o Ministério da Pesca. Falando nisso, o lixo Marcelo Crivella, quando foi ministro da Pesca da Dilma criminosa, porque até então eles eram aliados, Igreja Universal e PT. Ele distribuiu umas carteirinhas de pescador, que é uma imoralidade. Volto a dizer, Marcelo Crivella é lixo, né? Então, essa assessora, a Márcia, daí que virou piada no Rio de Janeiro, chame a Márcia, ele dizia, olha, procure a Márcia, e para não pagar IPTU, que é um abuso no Brasil, confissão religiosa, independente de qual seja, não paga imposto, isso tem de acabar. Eu sistematicamente falo nisso. Isso é uma imoralidade. Gente bilionária, não paga IPTU, né? Pilantras que vocês são. E aí um outro pilantra, Carlos Bolsonaro, esse não honra as calças que veste. Não foi a sessão. Isso é o Jair, que se diz, entre aspas, Messias, como é tratado pelos seus fanáticos do Bolsonaro. E aí o teu filho? Pô, vocês não são machão? Não foi ontem lá no Pará? Cadê o machão do seu filho? Carlos Bolsonaro. Homem que não honra as calças que veste, que não teve coragem de ir na sessão. Nem para votar a favor do lixo Marcelo Crivella e nem votar contra. Então vocês que estão sendo iludidos por esse Messias, que na verdade é um demônio, cadê na hora do vamos ver? Cadê as calças que veste Jair Messias Bolsonaro ou Carlos Bolsonaro? Na hora não apareceu, né? É um fracoide. Então, em resumo, é o lixo da política brasileira. É Bolsonaro, é o prefeito, é PSOL, tudo isso é uma porcaria. Nós precisamos de um outro sistema político. A Câmara Municipal do Rio é famosa por transações. Eles vendem o seu voto, é tudo corrupto, é passar um camburão e levar para Bangu 8. Ali não serve para nada, a sessão foi ridícula. E é importante esses candidatos, entre aspas, antissistema, você que está nos ouvindo, nos assistindo, perguntar pro homem valente, Bolsonaro, aonde estava o seu filhinho? E por falar em Messias, professor, eu vendo esse crescimento brutal dos evangélicos e dos religiosos na política brasileira, porque eu tenho formação cristã, li muito a Bíblia, principalmente no ginásio. Eu me formei em colégio americano, portanto presbiteriano, a leitura era constante. Aquela passagem da Bíblia em que os fariseus querem encantoar Cristo, porque Israel era dominada pelos romanos. E a pergunta a Cristo é assim, mas nós vamos pagar imposto para Roma? Paga ou não paga? E foi aí que Cristo está em todos os 4 evangelistas. Cristo respondeu sabiamente, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu imagino um dia Cristo sendo convidado para uma dessas igrejas para ocupar o púlpito.
e fazer uma homilia aos cristãos, o pastor ia dizer para ele: ô Messias, mas você tira essa parte do César, porque aqui a coisa está meio misturada. Olha, e eu gosto de um, eu assisto todos. Vocês não ficam nervosinhos, viu? Eu assisto todos. Eu vou passando, fico 1, 2 minutos, eu vou virando. Eu gosto de um que vem com saco de estopa. Ele põe um saco de estopa, conheço ele, a mulher põe um saco de... e tira foto na Ferrari. Eu tenho uma dó das pessoas, mas uma dó, porque eles pegam um pessoal humilde, enganam. Ele faz cegos enxergarem meteoricamente, né? Paralíticos andam. Quer dizer, uma coisa, é uma vergonha, por isso que... E eles são pilantras, não importa de que igreja seja, qualquer uma. Pilantras, tem de pagar imposto, seus pilantras. Eu não aguento mais de pagar imposto para sustentar vocês, porque se eu pago é para sustentá-los também. Porque há um quanto total de imposto que deveria ser pago. Se vocês não pagam, eu pago no lugar de vocês, seus pilantras. Então, é um lixo. O Brasil não merece ter essa elite política que mistura religião e política, né? Nós somos de um outro sistema político, uma nova Constituição, uma nova estrutura legal. E numa nova estrutura legal, esses pilantras não têm espaço, porque você vai ter voto distrital. Uma outra coisa, que você não tem pilantras como desse tipo aí. E uma coisa que mais me irrita é os que fazem papel, porque eles aproveitam no nosso discurso e ficam roubando, inclusive, ideias que eles não pensam. Tem 3, 4 neurônios, não se comunicam entre si. Então, eles querem roubar a ideia da questão da crítica ao sistema. Só que eles são iguaizinhos. Bolsonaro é idêntico que há de mais podre no sistema político brasileiro. Bom, e falamos sobre a política no Rio agora, a violência, a criminalidade. Já está conosco em